E nós cantamos sobre a Páscoa. Páscoa para nós é a ressurreição, para nós os cristãos em geral. Então eu queria convidar os irmãos para ficarem em pé. A gente ficou muito tempo sentado. E se você tiver uma Bíblia aí, abra na primeira epístola de Paulo, apóstolo, aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos repetir a última parte desse versículo juntos? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença e Te louvamos e Te agradecemos por esses momentos, ouvindo esta cantada tão bonita, os irmãos que tanto se empenharam para fazer o melhor para Ti, Senhor Deus. Seja toda a honra, toda a glória dadas a Ti. E agora, nesse momento, nós pedimos que nos unjas com Teu Santo Espírito para falarmos as Tuas palavras e unjas os nossos corações para entender a Tua mensagem para nós nessa data tão importante, Senhor. Sejas conosco em tudo, perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero meditar com os irmãos sobre essa ideia de Páscoa. O tema da nossa meditação hoje aqui, Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. É um assunto bem interessante na Bíblia, e eu queria só repetir o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Eu gostaria de falar um pouco sobre a Páscoa dos judeus, instituída por Deus, e o que isso tem a ver com nós, os cristãos. Então eu queria que você me acompanhasse aqui. Eu espero que sejamos um tanto quanto rápido, até porque o nosso horário já se foi um pouco, mas foi bem aproveitado também com a nossa cantata. E o que eu gostaria era que todos nós, com o coração voltado para Deus, com os corações voltados para Deus, com toda a reverência, vejamos e acompanhemos aqui qual a importância da Páscoa para nós, os cristãos, e também para os judeus, né? A Páscoa foi instituída por Deus ao povo de Israel. No capítulo 12 do livro do Êxodo, eu peço que você abra a sua Bíblia aí. Estou com uma certa dificuldade aqui, que minha Bíblia é meio grande. Eu tenho que ter de fato uma Bíblia grande, senão não enxergo. E esse púlpito aqui hoje está bem pequeno. No capítulo 12 do livro do Êxodo, Deus institui a Páscoa aos judeus. A Páscoa foi um memorial instituído e detalhado pelo próprio Deus antes de enviar a 10ª praga sobre o Egito, o opressor do seu povo. Vocês sabem, todos nós sabemos, é interessante que essas histórias bíblicas, elas são sempre repetidas por nós e por todos os pregadores. Eu sei que todos os pregadores do cristianismo, desde o primeiro século até hoje, são 2000 anos de história, e todos repetem a mesma história, e todos nós ouvimos as mesmas histórias. E quando nós nos tornamos pregadores, nós contamos as mesmas histórias. E tem um hino do nosso cantor cristão que diz: contai a velha história. Quer dizer, a gente não tem como não contar a velha história da Bíblia, mas ela é tão nova. A cada manhã a palavra de Deus se renova, que toda vez que a gente ouve a mesma história, ela tem uma história diferente para nós, e ela também nos faz viver uma nova história. Deus, em Jesus Cristo, Ele nos faz sempre viver uma nova história. Então eu quero repetir com os irmãos aqui alguns detalhes sobre a Páscoa. Nós temos essa história aqui, e vamos ver aqui no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos do 1 ao 28. Eu não vou ler esse texto inteiro, mas eu vou ler os 3 primeiros versículos inicialmente. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Quem institui a Páscoa é o próprio Deus. É interessante aqui que ele vai falar que no mês de Abib, só para constar, eu acho que o esposo está no quadro aí, só para constar, a palavra Páscoa
Qual o significado da palavra Páscoa? A palavra Páscoa vem do hebraico e significa passagem. Essa palavra quer dizer o seguinte, que Deus, antes de mandar a 10ª praga sobre o Egito, vocês todos sabem que no Egito aconteceram 10 pragas que Deus mandou porque os egípcios não queriam libertar o povo dele da escravidão. Então Deus mandou 10 pragas, e depois da 9ª praga, a 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos do Egito. E Deus então institui a Páscoa. E essa palavra Páscoa significa passagem, porque Deus disse que quando o povo de Israel sacrificasse o cordeiro da Páscoa, deveria passar o sangue do cordeiro nas portas, ou nos umbrais das portas, ou nos batentes das portas, como a gente chama hoje. E quando o anjo destruidor viesse sobre o Egito, não entraria na casa dos hebreus, e nem um morto aconteceria na casa deles, nenhuma morte aconteceria na casa deles. Então, quando o anjo passa, por isso a palavra Páscoa, passa sobre o Egito, não atinge a casa dos israelitas, do povo de Deus, por causa do sangue aspergido nas portas. E interessante também aqui nesse texto, no capítulo 12 do Êxodo, é que diz que Deus é quem institui a Páscoa. E todos os detalhes aqui da Páscoa, que eu me referi, foram instituídos pelo próprio Deus. A Páscoa seria realizada no mês de Abib, no dia 14 do mês de Abib. Você que gosta da Bíblia e de história, o mês de Abib é um dos meses do calendário judaico. Para Israel, que corresponde ao nosso abril, março, é o primeiro dos meses do ano. Deus disse que o mês de Abib seria considerado por Israel o primeiro dos meses do ano. E no dia 14 eles deveriam celebrar essa Páscoa. Mas Deus fala o seguinte, que no dia 10 desse mês, eles deveriam separar um cordeiro. Ou seja, o cordeiro não era separado exatamente no dia 14 de Abib, que é quando eles imolariam um tal cordeiro. Mas o cordeiro seria separado 4 dias antes, para que eles cuidassem do cordeiro, etc. e tal. Então no dia 10 de Abib, eu quero que você preste atenção nesses detalhes, porque depois eu quero aplicar isso a Jesus, para ver se existe de fato alguma relação entre a Páscoa judaica e entre Jesus Cristo, nosso cordeiro pascal. No dia 10 de Abib, o cordeiro era morto. Esse mês de Abib, se você estuda a Bíblia e lê a história também, você vai ver que depois do cativeiro babilônico, esse mês passou a chamar-se Nisan, no calendário judaico. Então Nisan ou Abib é o primeiro dos meses no calendário judaico. E no dia 10, Deus falou, você separa o cordeiro, e no dia 14 é que ele vai ser sacrificado. E Deus disse, esse mês de Abib será o primeiro dos meses do ano. Sabe o que eu acho interessante nisso? Que quando Deus se relaciona conosco, começa a nova vida. O mês de Abib não seria o primeiro mês do calendário judaico, mas para Deus era um mês que ele estaria tratando da libertação do povo dele. Aquele mês seria o primeiro dos meses do ano. Ou seja, quando Deus trata com a nossa vida, de fato a nossa vida começa a partir dali. Eu conheço muitas pessoas que encontraram-se com Jesus Cristo, ou foram encontradas por Jesus Cristo, e a vida deles, eles falam, começou aqui. O que ficou para trás não valeu muito. Minha vida começa daqui. Isso é muito interessante. E Deus diz para o povo de Israel que o mês de Abib vai ser de fato o primeiro dos meses do ano. Por quê? Porque eles eram uma nação de escravos. Eles ficaram 400 anos no Egito e foram escravizados pelos egípcios. E Deus os tirou de lá pelo seu próprio poder. Não porque eles tinham um exército grande para sair, não porque eles tinham organização para sair. Deus tira Israel pelo seu próprio poder. E quando Deus começa a tratar com a sua própria nação, aquela nação vai fazer as coisas que Deus quer que eles façam. Então essa palavra Páscoa significa passagem. O anjo passou, não matou ninguém, mas também significa passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. Significa também passagem de um povo que era meramente um bando de escravos para serem uma nação com língua, religião e Deus e leis próprias. No dia 14 de abril de Abib, esse cordeiro deveria ser imolado à tarde por toda a comunidade de Israel, e como já falamos, o sangue dele deveria ser aspergido nas portas, nos umbrais, nos batentes das portas. Aquilo era um sinal. Por causa do sangue do cordeiro, o anjo destruidor não entraria na casa dos israelitas. Vamos guardando esses detalhes da Páscoa aqui no capítulo 12, que depois a gente vai ver alguma coisa a respeito de Jesus Cristo. Esse cordeiro, Deus disse que em vez de ser cozido
cozido na água, como era comum naquela época, deveria ser assado no fogo. Isso facilitaria duas coisas. A Páscoa tem que ser uma cerimônia realizada às pressas por Israel, porque logo eles sairiam do Egito. E depois também no versículo 11 diz que os israelitas deveriam comer a Páscoa. Deus diz assim: assim pois o comereis, o cordeiro, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque o povo ia sair do Egito apressadamente. Quando o faraó percebe que os primogênitos estão morrendo, sabe uma coisa? Morreu primogênito no Egito, desde animais até o primogênito do faraó. Ou seja, ninguém escapou no Egito. Todos os primogênitos, ninguém era tão importante que não pudesse morrer, nem era tão sem importância que também deixasse de morrer. Esse povo oprimiu o povo de Deus. E Deus disse que ia realizar um juízo sobre todos os deuses do Egito, e de fato realizou. Agora eu quero dizer uma coisa para você também. Todo o Antigo Testamento, ele não se resume em si mesmo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. A Páscoa não é diferente. Quando você lê todo o Pentateuco, o sacerdócio, os sacrifícios todos, inclusive o da Páscoa, tudo isso não tem um fim em si mesmo. E os judeus nunca entenderam essa ideia, de maneira que eles também nunca deixaram essas práticas. E também nunca aplicaram essas práticas, ou essa tipologia, a Jesus Cristo. Jesus, eles rejeitaram completamente. E eles nunca entenderam o plano de Deus. Até hoje, os judeus esperam que o Messias venha. Eles continuam esperando o Messias. Mas faz 2000 anos que o Messias veio. Faz 2000 anos que as profecias do Antigo Testamento e toda a tipologia do Antigo Testamento mostra a realidade de Jesus Cristo. Os judeus não entenderam e não aceitaram. Então eu gostaria agora de passar um pouquinho para a nossa realidade cristã e vamos tentar aplicar aqui no Novo Testamento, são poucas coisas, sobre o significado da Páscoa. Lembra que eu disse que o cordeiro, Deus ordenou que fosse separado no dia 10 de Abib, certo? Quando Jesus entrou a última vez em Jerusalém, antes de ser morto, sabe que dia que ele entrou? No dia 10 de Abib. No dia que o cordeiro era separado pelos judeus para oferecerem a Páscoa, ou celebrarem a Páscoa, nesse mesmo dia Jesus entra, o Cordeiro de Deus entra em Jerusalém. Vejam só, não são coincidências, são as marcas de Deus no plano dele. Jesus entra em Jerusalém no dia 10 de Abib, da última vez que ele vai entrar em Jerusalém, antes da sua crucificação. O cordeiro deveria ser imolado à tarde. Vocês já ouviram falar de Flávio José, um historiador judeu dessa época? Flávio José disse o seguinte: lembra que eu falei que o cordeiro, lá aqui no capítulo 12 do Êxodo, seria imolado à tarde? Flávio José conta que nessa época os judeus imolavam o cordeiro às 3 horas da tarde. Vocês sabem que hora Jesus morreu? Vamos ler em Marcos 15:34. Marcos 15:34 diz assim, fala da crucificação de Jesus: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. É uma expressão em aramaico que está traduzida aqui: Deus meu, por que me desamparaste? E no versículo 37 diz: e Jesus, dando um grande brado, expirou. Veja, o cordeiro pascal era imolado às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, Jesus deu um brado dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E expirou e morreu. São coincidências? Está claro isso na Bíblia? Mas os judeus não entendem isso até hoje. E tem muita gente que não entende também. O cordeiro pascal era o sacrifício aceitável instituído pelo próprio Deus. E Jesus é o nosso cordeiro pascal, também o único sacrifício aceitável a Deus. Vocês lembram no Evangelho de João, depois que Jesus está passando ali no capítulo 1, versículo 29,
Jesus está passando e João Batista diz o que é a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o único sacrifício aceitável a Deus. Muitas religiões ensinam que você deve fazer algum sacrifício para ser aceitável a Deus, deve fazer boas obras para ser aceitável a Deus, deve ser bom para ser aceitável a Deus, deve jejuar bastante para ser aceitável a Deus, deve subir escadas de joelhos para ser aceitável a Deus. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que o único sacrifício para a salvação que Deus aceita é o sacrifício do seu Filho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe, às vezes a gente não entende essas coisas, e a gente procura fazer algum sacrifício como que ajudando a Deus a fazer alguma coisa, mas Deus instituiu Jesus Cristo como o único sacrifício do qual Ele se agrada. E quando eu tento fazer alguma outra coisa que Deus disse para eu não fazer porque Ele não aceita, é como se eu estivesse dizendo para Deus: eu sei mais do que você, eu posso mais do que você. Só Jesus é aceitável diante de Deus, só o sacrifício dele e só o sacerdócio dele também. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono de graça, a fim de alcançarmos graça e obtermos misericórdia em tempo oportuno. Então Jesus Cristo é o único sacrifício que Deus se agrada. Não imagine que você vai fazer alguma coisa para, por essas coisas, obter a salvação. Deus não aceita. Porque Jesus Cristo fez tudo o que era necessário. Ele cumpriu plenamente a lei de Deus, Ele cumpriu plenamente a vontade de Deus, Ele viveu uma vida santa, reta e imaculada. Uma das características do Cordeiro Pascal é que ele deveria ser sem mancha e sem mácula. E Pedro diz na sua primeira epístola 1, 18 e 19, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus sem mancha e sem mácula. O único sacrifício aceitável a Deus, quero deixar isso muito claro, é Jesus Cristo. Por que a gente fala para você entregar a sua vida a Jesus Cristo? Porque Ele realizou por você tudo que você não pode realizar. Deus aceita Jesus Cristo como não aceita ninguém. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se nós não entregarmos as nossas vidas a Jesus Cristo, nós nunca obteremos salvação. Não importa o que você faça, não importa que religião você tenha, isso não vai agradar a Deus, isso não vai resolver o seu problema. Só quem resolve o seu problema é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele fez tudo o que era necessário para você ser salvo. Ele fez tudo o que era necessário para te manter salvo. Ele próprio disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então só Jesus Cristo é a solução. Como dizia um antigo jargão nosso, Cristo é a única esperança. Amém? Só Jesus Cristo é o sacrifício agradável a Deus. Eu não quero me estender muito sobre esse assunto, mas eu quero dizer o seguinte: no versículo inicial que a gente leu, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo aqui está se referindo ao período, logo depois da Páscoa. Os judeus não poderiam comer, Deus também instituiu isso, durante uma semana inteira, eles não poderiam comer nada que tivesse fermento, nem pão com fermento, não deveria nem haver o fermento na casa deles. Então, durante uma semana, eles tinham que se abster de qualquer espécie de fermento. Fermento na Bíblia é um tipo de pecado. Não é um tipo de pecado, é um tipo do pecado, é uma tipologia do pecado. Fermento normalmente significa pecado, e a Bíblia diz que em Jesus Cristo os nossos pecados foram pagos, foram perdoados. Por isso que Paulo diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, ou seja, não tenham na sua religiosidade nada que seja do fermento velho, da vida passada. E ele diz: porque você já está sem fermento. Ou seja, se você já é crente no Senhor Jesus Cristo, você não precisa de adicionar nada à sua fé. Jesus Cristo é todo suficiente. Ele é o todo suficiente Salvador, todo suficiente Redentor, e você não precisa acrescentar absolutamente nada à sua fé. Basta que você tenha fé nele e viva a vida dele. E diz: porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então não há mais sacrifício a se fazer. Jesus Cristo
é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. E assim como os israelitas punham o sangue na verga das suas portas e o anjo destruidor não entrava nelas, assim também o sangue de Jesus Cristo é aspergido sobre mim e sobre você. E por causa do sangue de Jesus Cristo, nós temos a redenção eterna. Por causa do sangue de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram pagos. Por causa do sangue de Jesus Cristo, Deus olha para você através dele e te vê tão santo e justo como ele. Por causa do sangue de Cristo, Deus imputa a você toda a santidade de Jesus Cristo. De maneira que você não precisa de mais nada. E o que eu quero chamar você a fazer nesta noite? A louvar e agradecer a Deus por tão grande sacrifício. Hoje, nessa noite, que nós comemoramos o domingo da ressurreição do Senhor, saiba que Ele ressuscitou por você. A Bíblia diz, no capítulo 15 de 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. De maneira que é pelo sangue de Jesus Cristo que você é liberto dos seus pecados. Se o sangue de Jesus Cristo é aspergido na sua vida, você não tem mais nenhuma culpa diante de Deus, você não tem mais nenhuma dívida diante de Deus, porque Deus satisfez a sua própria justiça quando mandou o Filho dele, o Cordeiro dele, morrer por mim e por você e aspergir sobre nós o sangue da nova aliança. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe, que saiamos daqui com o coração feliz e alegre por tão grande salvação realizada por Deus na pessoa de Jesus Cristo, o seu Cordeiro Pascal. Amém?